Olá pessoal, graça e paz. Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, rica e poderosamente. Quero estar lendo no livro de Lamentações, no capítulo 3, os versículos 18 e 19, onde Jeremias nos diz assim: Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Quero estar pensando um pouquinho com vocês nessa oportunidade no tema Vencendo a Desesperança. Vencendo a desesperança. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu, de dizer essas palavras que Jeremias está dizendo: já pereceu a minha glória, ou seja, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Aqueles momentos assim de fraquezas que a gente passa, aqueles momentos de desânimo, né? A gente costuma falar essas coisas. E interessante é que Deus não repreendeu Jeremias por falar desse jeito, dessa maneira. Muito pelo contrário, Deus permitiu que Jeremias escrevesse um livro chamado Lamentações. É onde nós estamos lendo. Lamentar é o mesmo que chorar. Lamentar é o mesmo que prantear. Lamentar é o mesmo que falar com sofrimento ou angústia. E tem momentos da nossa vida que nós vamos lamentar. A nossa vida ela não é só feita de alegrias, de momento de felicidade, de celebração, muito pelo contrário. Eu até entendo que nós temos muito mais momentos de lamentações do que celebrações. E muitas pessoas, assim como eu, assim como você, já falaram ou falam como Jeremias, né? Já pereceu a minha força. É aquele momento que a gente não sente assim que tem mais forças para continuar caminhando, como também a minha esperança no Senhor. É como se Deus estivesse esquecido de nós. Foi isso que Jeremias quis dizer: Senhor, eu esperei tanto no Senhor, eu pedi tanto para o Senhor, mas as coisas não aconteceram do jeito que eu pedi. E Deus permitiu-lhe escrever um livro exatamente sobre esse assunto. Então assim, olha só nessa introdução o que eu quero dizer para vocês. Que a nossa vida, meus queridos, ela acontece no meio de muitas adversidades. Muitas vezes essas mesmas adversidades fazem o nosso existir ser extremamente cheio de contrastes. Tem momentos que nós estamos muito bem, cheios de alegria, mas há momentos que nós assim nos acabamos de tanta tristeza. E esses momentos, principalmente quando nós perdemos entes queridos. No meu caso, quando eu perdi meu pai e minha mãe, foram momentos assim muito difíceis na minha vida. E olha que isso tem muitos anos, e até hoje eu sinto falta dos dois. Então assim, eu me alegrei muito com eles, mas também me entristeci muito depois que perdi os dois. Há dias em que nós somos assim, estamos cheios de esperança, não é assim? Mas há dias em que nós estamos assim, desesperançosos, desanimados, achando que não tem mais solução para os nossos problemas. Há dias que nós estamos cheios de fé, mas há dias que nós já nos sentimos derrotados antes da batalha começar. Tem dias que nós amanhecemos com um cântico de louvor em nossos lábios, mas há dias que nós amanhecemos com a nossa boca cheia de lamúria e murmuração. Há dias de luz, há dias de trevas. E esse viver cheio de contrastes, ele está dentro de nós. É isso que nós precisamos entender. E dependendo do momento, o que se cria no nosso interior é um fruto amargo. Não é assim? Parece que estamos cheios de desesperança, mesmo sendo servos e servas do Senhor. Interessante é que Jeremias não é uma pessoa qualquer. Jeremias é um profeta do Senhor, separado desde o ventre da sua mãe para uma grande obra.
E Jeremias fala essas coisas: Senhor, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te, Senhor, da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Ou seja, o veneno, ele estava assim, parece que envenenado no seu interior, angustiado, amargurado, deprimido, abatido. E qual foi o motivo da desesperança de Jeremias? A sua nação estava sendo acossada pelo regime estrangeiro, né? Os babilônicos estavam achatando todas as esperanças do povo de Jeremias. A cidade estava em ruína, as famílias foram destruídas, familiares morreram, a fome fazia as mães cozinharem os seus próprios filhos para poderem saciar sua fome. Isso está em Lamentações 4, versículo 10. Os sacerdotes se corromperam, inclusive o próprio pai de Jeremias, que era sacerdote, se corrompeu. E Jeremias vê essa situação toda, é como se dissesse assim: onde está Deus nisso tudo? E aí o que fez Jeremias nesse processo todo de lamentação, de lamúria, de tristeza, de angústia, de pranto que ele estava sentindo? Olha só, Lamentações 3:21, ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É como se Jeremias estivesse levantando do pó e da cinza para dizer: não as más recordações, não as amarguras, não a dor, não aqueles pensamentos angustiantes. Interessante que nós temos muita mais facilidade de lembrar de coisas ruins do que coisas boas. É focar agora nas coisas boas que aconteceram. É isso que Jeremias está dizendo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Os familiares morreram, a cidade está destruída, e Jeremias agora foca na frente, nas coisas que poderiam acontecer ainda de bom na sua vida e na vida do seu povo. E assim também é na nossa vida. Nós temos projetos, nós temos sonhos, nós temos que continuar caminhando, nós temos que continuar fazendo a obra do Senhor, olhando para o reino de Deus, que é o princípio de todas as coisas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então Jeremias agora nos mostra as razões pelas quais nós devemos ter esperança no meio da desesperança. Olha só o versículo 22, Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que está dizendo para nós? Que Deus permite a adversidade, Deus permite o sofrimento, Deus permite a dor, Deus permite o luto, mas Deus libera sobre nós a consolação. 2 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa adversidade, para que possamos também consolar o que estiver em alguma adversidade, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo transbordam em nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O Senhor Jesus hoje é o nosso consolador. O Senhor Jesus hoje, Ele aquieta o nosso coração. O Senhor Jesus hoje, Ele afaga os nossos sentimentos. Por quê? Porque Deus não nos promete ausência de adversidades, mas Deus nos promete certeza de vitória. Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:35: quem nos poderá separar do amor de Cristo? Adversidade, angústia, perseguição, fome, nudez, espada? Romanos 8:37: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Olha, primeira coisa que nós devemos nos apegar é o fato de que o Deus a qual servimos é um Deus misericordioso. Segunda coisa, Lamentações 3:23, as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O segundo fato que nós devemos apegar é que o Deus a qual servimos é um Deus fiel. É um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Terceiro, versículo 24 diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. É o fato de que o Deus a qual servimos é a nossa grande porção, é a nossa grande bênção. Deus vem antes dos nossos pais, Deus vem antes dos nossos filhos, Deus vem antes dos nossos bens materiais. Deus precisa estar em primeiro lugar no nosso coração, senão nós vamos inverter a ordem dos fatores, e aí nós vamos sofrer. Todos falharam, os religiosos falharam, os parentes falharam, os amigos falharam, mas Jeremias está dizendo que Deus não falhou, porque Deus é a sua porção. O Senhor é a nossa porção. Em quarto lugar, é o fato de que o Deus a qual servimos é a nossa esperança. Lamentações 3:24 diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. O Senhor é a nossa esperança nos momentos bons e nos momentos ruins, nos momentos de felicidade, nos momentos de tristeza. O nosso Deus continua sendo a nossa grande esperança. E em quinto lugar, para encerrar, é o fato de que o Deus a qual servimos usa as tribulações, as adversidades para trabalhar no nosso coração. Lamentações 3:27 diante assim: bom é para o homem suportar o jugo, assenta-se solitário e fica em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Ou seja, Deus permitiu essa adversidade. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança para ele. Está vendo? Deus permitiu, Deus vai consolar. Deus permitiu, Deus vai restaurar, porque Ele trabalha em nós, Ele faz algo novo em todos os momentos da nossa vida. Quando nós achamos que Deus esqueceu de nós, Deus não esqueceu de nós. Deus está trabalhando em nós, em nome do Senhor Jesus. Eu quero encerrar deixando para vocês Hebreus 12, versículo 12 e 13, que diz assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado pelo Senhor. É nessa hora que Deus nos restaura. É a misericórdia do Senhor, a misericórdia do Senhor que ao longo dos anos vem trabalhando em favor do ser humano. Você lembra do Mar Vermelho? Você lembra da fornalha ardente? Você lembra do dilúvio? Você lembra da cova dos leões? Você lembra do grande peixe de Jonas? Você lembra do calabouço? Você lembra da esterilidade de Ana? Você lembra da fome do povo no deserto? Você lembra da morte e o inferno? Deus venceu todas essas coisas para nos abençoar. Deus te abençoe. Vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Amém.